Aí, ó, o jornalista americano, o Michael Schellenberg, desmascara a CNN. E toda a mídia, a gente já viu que tá uma choradeira sem tamanha. A Globo, então, já nominou aí o Elon Musk de tudo que eles poderiam, já chamou de mimado, falou que ele é ista disso, ista daquilo, já colocou abaixo o homem mais rico, mais poderoso do mundo, o Elon Musk. Por quê? Porque o X, o Twitter, desmascarou também aí aquilo que vinha acontecendo desde 2021, se eu não sei se eu estou muito preciso, né? E aconteceu muito em 2022, do Twitter, naquela época, ter eliminado aí perfis de direita, fez o escarcéu. Se era de direita, se fazia, se fazia alguma crítica ao Lula, se fazia alguma crítica à justiça, trancava a conta das pessoas. E aí a gente sabia, né, por intermédio da mídia, né, ou mesmo do Twitter, que aquilo era uma era administrativo, era política do Twitter. Mas que, na verdade, a gente sabe o que aconteceu não foi exatamente isso com a divulgação do Twitter Files Brasil, dos arquivos do Twitter aqui do Brasil, principalmente na época da eleição. É isso que o Michael Schellenberg veio trazer com essa denúncia, mostrando o que aconteceu exatamente. Um trabalho jornalístico, como aconteceu também nos Estados Unidos, o Twitter Files lá dos Estados Unidos, aconteceu também aqui. Parece cópia. Incrível. Como que a esquerda é canalha. Como que isso veio acontecer aqui. E se não fosse, se o Elon Musk não tivesse adquirido o Twitter, se o Michael Schellenberg não tivesse feito esse trabalho magnífico de jornalista, o que não acontece aqui no Brasil, muito raramente, a gente vê aqueles pequenos, aqueles poucos jornalistas que ainda honram o nome de jornalista, né? E a gente viu, e a gente está vendo acontecer agora, depois que essa verdade, eu acredito que seja verdade, vai ser tudo investigado, vai ser tudo colocado às claras, mas isso a gente tem que ver realmente que vai acontecer essa investigação. E aí, o que a CNN, a Globo já, a gente já viu o que ela está fazendo todo dia, toda hora, né? Tentando passar pano para o governo, tentando passar pano aí para o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, né? Mas então, um vídeo da CNN indignou muito o Michael Schellenberg, porque colocou o Michael como se ele tivesse participando de um conluio, de uma quadrilha, não sei para quê, não sei se é para mostrar a verdade, mas esse vídeo da CNN o indignou bastante. Eu vou aqui passar a ler o texto que ele soltou hoje no Twitter. Depois eu vou mostrar por que exatamente veio essa indignação aí do jornalista americano. Então, segundo ele, o governo brasileiro quer censurar as teorias da conspiração e ainda assim aqui está espalhando teorias da conspiração. É o que a CNN veio fazer. E o que ele chama de teorias, a gente chama de narrativas. O que a CNN está tentando fazer
é uma narrativa. O governo brasileiro suspeita que os ataques de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes, e ele fala ataque aí porque ele está repetindo o que a mídia, essa mídia podre está falando, né? E agora também diretamente ao presidente Lula, estão sendo feitos em cooperativa com deputados bolsonaristas. Isso foi o relatado aí pela CNN nesse vídeo que daqui a pouco a gente vai ver. Segundo ele, a CNN publicou este segmento, embora admitisse que ainda não temos provas. Então, aí qualquer coisa que a direita vai denunciar, e até mesmo quando o Elon Musk fez uma denúncia aí a imprensa vai lá. O Elon Musk, isso aí foi no UOL, no site do UOL. O Elon Musk denuncia sem provas. E a CNN está denunciando sem provas, porque ela mesmo fala que não tem provas. Ela não encontrou nada para poder mais estar fazendo uma narrativa, né? Aí ele fala, boa sorte em encontrar evidências, porque não há nenhuma. Segundo o jornalista, ele foi convidado há muitos meses para palestrar no Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul. Antes de chegar, os colegas do Michael, o jornalista brasileiro Davi HPL Vieira, foram pedir para ele ver se havia algum arquivo do Twitter no Brasil, lá escondido lá, que poderia, claro, mostrar o que está vendo, o que houve, porque eram muitos jornalistas, muitos políticos aí censurados no Twitter. Aí ele olhou exatamente isso que pediram para ele e ele viu. E o que descobriu chocou o Michael. Segundo o Michael, Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo teria ameaçado processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais, incluindo números de telefone das pessoas, suas mensagens diretas pessoais. E aí, depois disso, o Michael teve aí acesso a essas informações, passou a se chamar aí Twitter Files Brasil, né? Aí ele publicou esse Twitter, esses arquivos, logo após desembarcar em Porto Alegre. Ninguém, além de Davi e Eli, tiveram acesso a esses arquivos antes que ele publicasse. O Twitter Files Brasil, que é o nome dado a esses arquivos aí do Twitter no Brasil. Depois que ficou claro que muitos brasileiros estavam interessados em falar com ele sobre os arquivos do Twitter, ele adiou para passar mais uma semana no Brasil, né? E deixar seu retorno para depois aos Estados Unidos. E depois que decidiu fazer isso, o deputado Marcel Van Hatten, então o encontrou, que cancelou também uma viagem que iria fazer a Bruxelas, né, juntamente com os outros deputados. Então ele conheceu ali o Van Hatten numa conferência, e ele estava no Fórum pela Liberdade em Porto Alegre. Então aceitou com gratidão a oferta de Van Hatten para ser apresentado a diversas pessoas que ele conhecia no Brasil. É isso. Essa é toda a coordenação que ele fala que houve, como se tivesse havido ali um conluio para que esses arquivos fossem publicados. Pois é. E se a CNN, segundo o Michael, se a CNN tivesse feito o seu trabalho, poderia ter apreendido
com ele antes de publicar inverdades, desinformações. A CNN entrevistou o Maicon há cerca de 2 dias e ele contou aos repórteres da CNN e, segundo o Maicon, parece que eles não conversam entre si. O que aqueles repórteres que fizeram contato com o Maicon ficaram sabendo exatamente o que aconteceu. E aparentemente a CNN também não fez o dever de casa com Elon Musk, segundo o Maicon. Com Elon, o que você vê é o que você obtém, ou seja, aquilo que o Elon Musk tuitou é exatamente tudo que ele sabe. Ele não fez contato com o pessoal com Elon Musk. Pois é, mas então é isso, né? Ele ouviu falar, não falar, o Michael ele continua, né? E disse que não falou sobre ele, nem corresponderam com o Elon, e que foi no momento que o mundo ficou sabendo do Twitter Files Brasil que eles também ficaram sabendo. Será tão difícil acreditar que os políticos que foram censurados tenham respondido ao X a mais provas das exigências da censura de Moraes? Essa é a pergunta que o Maico faz também. Aí ele esbravejou. Que idiota. Estou tentando ser comportado com uma mídia de notícias justa e como uma mídia de notícias justa e equilibrada. Ah, não. Esse é o que ele diz é o seguinte: a CNN não está se comportando como uma mídia de notícias justa e equilibrada. Está se comportando como um teórico da conspiração irresponsável, carregando água para o governo Lula. Pelo menos ele fala aí, pelo menos você não me verá exigindo que o governo censure a CNN. Tamanha indignação do Maico quando assistiu a esse vídeo da CNN, fazendo aí uma narrativa, começando a construir uma narrativa. Essa está começando a ser construída pela CNN e eu acredito que amanhã as outras redes de televisão, jornais, vão estar publicando esse mesmo assunto aqui que o Michael está denunciando. É essa teoria da conspiração que eles estão fazendo e que a gente chama de narrativa. Narrativa para tentar encobrir aquilo que é a seriedade. Deveria ser encarado com seriedade, que a imprensa brasileira deveria estar discutindo, colocando na mesa e discutindo o que foi que aconteceu em 2022, por que o Twitter foi levado a censurar as pessoas em 2022, e aí nem mesmo o próprio TSE queria aparecer. Isso que deveria estar sendo falado nessa imprensa, que a gente já falou, é uma imprensa vendida, uma imprensa canalha. Está tentando passar pano para o governo, tentando passar pano para aí o TSE. E aí eu vou colocar aqui o vídeo da CNN, como foi exatamente, porque foi exatamente que o Maico ficou indignado. De Moraes e com bastidor exclusivo. Vem comigo. O governo brasileiro suspeita que os ataques de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e agora também diretamente ao presidente Lula estão sendo feitos em coordenação com deputados bolsonaristas, é o que eu apurei e reforço a palavra suspeita.
Ainda não temos provas sobre isso, está sendo investigado. Entre os bolsonaristas envolvidos estariam os deputados Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten, que é do Novo, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Bia Kicis, entre outros. O governo já tem um mapeamento que mostra como as investidas são articuladas e ocorrem ao mesmo tempo. Ontem à noite, por exemplo, enquanto o senador Flávio Bolsonaro dava uma entrevista ao programa Roda Viva, Musk escalou a crise mirando Lula. Segundo uma autoridade com a qual eu conversei, o primeiro ataque a Lula, e aí eu quero trazer esse como exemplo para vocês, foi coordenado com Van Hatten, Musk e Nicolas Ferreira. Primeiro, vou pedir para colocar em tela, nós temos, Luara, a gente consegue usar a arte? Então vamos lá. Primeiro, observem aí comigo, gente. Van Hatten faz um post com o jornalista que publicou o Twitter Files. Se você entrar lá, você vai ver também a fotinho. O que me interessa mostrar para vocês é que em seguida Musk responde ao deputado dizendo: desde que Moraes tirou o Lula da cadeia... Presta atenção que essa é a construção da narrativa. Ela até fala aí, né? Tá fazendo ali um jogo para poder chegar a uma certa narrativa. E é isso que a gente vê acontecendo. E aí ele continua: o presidente não toma nenhuma ação contra ele. Agora eu vou trazer a postagem, a nossa segunda arte, do deputado Nicolas Ferreira. Nicolas também faz uma publicação dizendo que Musk estava denunciando que Moraes tinha Lula na coleira e que havia colocado seu dedo na escala para elegê-lo. E aí pede mais informações ao bilionário Elon Musk. Musk então responde: temos que colocar nossos empregados em segurança ou seremos responsabilizados. Aí então divulgaremos tudo. Nos disseram que eles podem ser presos. Aí são dois casos, gente, que segundo as autoridades mostram como os ataques são coordenados. Um fala, outro responde e o barulho aumenta. Procurados por nós aqui da CNN, eu os procurei diretamente, os deputados Nicolas Ferreira e Marcel Van Hatten dizem que o movimento é totalmente espontâneo, típico das redes sociais. Os demais ainda não responderam aos nossos contatos. Eu vou aqui abrir uma aspa para o deputado Van Hatten. Ele disse o seguinte: fantasia pura, o que estão dizendo. Eu sequer sabia dos Twitter Files, muito menos que meu nome estaria lá. Fui surpreendido com a publicação. É importante ressaltar que até o momento as acusações de Musk não têm nada concreto. Portanto, elas não são passíveis ainda de punição pela justiça, mas são suficientes para inflamar. Na verdade, o que ela está dizendo? O que ela está querendo dizer aí? A denúncia de Musk ainda não são factíveis. Quer dizer que se realmente comprovar exatamente aquilo que ele diz, é ele que vai ser investigado. É ele que tem que ser investigado. Está deixando transparecer isso aí. A opinião pública, local e internacional. Nas redes sociais, o líder do governo no Congresso, e depois a gente vai olhar isso com calma, senador Randolfo Rodrigues, disse que o objetivo de Musk é fazer o governo bloquear o X no país para se vitimizar. E aí ele ressalta: o golpe está aí, cai quem quiser. E aí, segundo as fontes que eu estava conversando, a hipótese das autoridades é que essa articulação toda com Musk tenha começado em março, quando o deputado Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos e se encontrou com Donald Trump. Fontes próximas ao deputado Eduardo Bolsonaro negam. Agora o Donald Trump também está fazendo parte do conluio. Como é que pode esses pseudo-jornalistas, né? Essas pseudo-jornais. Claro, já é conhecida lá nos Estados Unidos, né? A CNN, e é uma mídia de esquerda, já está tentando realmente passar pano aí para o governo que o sustenta. Vamos lá.
que ele tenha se reunido com Musk. Mas os contatos entre a direita no Brasil e lá fora, eles são intensificados nessas viagens internacionais. É o que relatam as fontes do governo, é o que eles suspeitam. Agora, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está na Europa acompanhado de Bia Kicis, do deputado Gaia e integrantes do Vox, que são os representantes da extrema-direita espanhola e que tiveram bons resultados por lá. Segundo posts da deputada Bia Kicis, o objetivo é denunciar no Parlamento Europeu e em Haia o que ela chama de ataques à liberdade de expressão e à tirania do governo Lula e sua inaceitável política externa. As autoridades brasileiras reconhecem que é difícil comprovar essa coordenação entre os deputados e Musk por conta da imunidade parlamentar que, conforme essas fontes, acaba sendo utilizada para inflamar o discurso de ódio e ataque à democracia. Mas as investigações prosseguem. É difícil, porque isso é só ilação, isso é só narrativa. O que vai ser provado é essa denúncia que vem do Twitter, que vem do Elon Musk, deve ser investigado. Essa denúncia é que deve ser investigado. Não é o jornalista, não é Elon Musk que deve ser tido como agentes. Eles estão denunciando. Os culpados são outros. Não queira mudar, não. Porque no Brasil a gente está vendo, né, que o poste é que mija no cachorro. Se você faz uma denúncia, aí eles te colocam como investigado. O Elon Musk está sendo colocado como investigado. Porque ele fez uma denúncia. Ele diz que vai provar que está falando. O Twitter, o X, acredito que vai mostrar todos os documentos para comprovar isso que vem sendo denunciado aí pelo jornalista Michael Schallenberg. É isso que esperamos que aconteça. Não é fazer do denunciante o criminoso. Ao contrário. Criminoso é outro. Temos que buscar a verdade. Eu acredito que isso tem que ser provado. O Congresso Nacional, a gente tem que contar com o Congresso Nacional, tem que fazer de tudo para que as provas cheguem rapidamente, para que isso não esfrie. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério e tem que ser levado a sério. Não é ficar fazendo narrativas, não é ficar passando pano igual a imprensa vem fazendo. Infelizmente, é isso que a gente está assistindo hoje no Brasil. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para a gente ter mais relevância. Vamos por aqui.